Na verdade, eu tenho atuado já há mais de 20 anos como conselheiro e também construtor de empresas, preferencialmente empresas de médio, grande porte e de origem familiar, tá, Will? A minha carreira começou no Grupo Gerdau, onde eu fui executivo, a minha formação em engenharia. Depois passei 15 anos como professor e pesquisador em tempo integral da Fundação Dom Cabral, né, um dos grandes orgulhos de instituições do Brasil, por diversas vezes uma das 10 melhores empresas, escolas de negócio do mundo. E depois tive a oportunidade de ir à HSM, inclusive como diretor e professor. Atualmente eu estou em 8 conselhos de administração de empresas, sejam elas algumas de capital aberto, outras de capital fechado, e um conselho que eu considero bastante interessante, que é o conselho de uma cidade, a cidade de Jaraguá do Sul, né? Também foi referência do Fantástico algumas vezes como exemplo de gestão pública que tem conseguido usar aí o conhecimento, né, da gestão privada para poder melhorar o que a gente chama de entrega de valor público para uma prefeitura. Tive vários cursos no Brasil e no exterior e, na verdade, esse livro, ao qual você comenta, é o meu 9º livro. Os outros livros são da área de governança e de área de estratégia, que são outros temas do meu trabalho. Tá? Uhum. Professor, inclusive, com respeito aos outros livros, eu vi que um tem 5 volumes, que acho que é o último, Família e Negócios. Exatamente, eu estou escrevendo uma coleção que a gente tem tentado a cada ano entregar de 2 a 3 livros. A coleção está no seu 5º volume e a ideia é chegarmos a 17 volumes. Então, nos próximos anos a gente está entregando 2 a 3 volumes e a ideia é que a gente passe por todos os temas relacionados à empresa familiar. Que é um tema bastante importante, né, Will? Porque é a base da economia mundial, a empresa familiar, mas que ela tem, né, e interessante esse aspecto da empresa familiar, diante de crises ela performa melhor do que empresas não familiares. Se você olhar o horizonte, né, no tempo, são empresas que têm uma maior estabilidade, até porque tem um horizonte temporal, né, uma visão de longo prazo maior que empresas não familiares. Agora, elas têm uma característica: elas normalmente têm um grande problema no momento da sucessão. Né? Só para você ter uma ideia, somente 20% das empresas conseguem passar da primeira para a segunda geração. Há uma grande mortalidade, e a mortalidade não significa que a empresa vai fechar, mas é a sua perda de identidade. Ela pode ser vendida, ela pode ter uma grande mudança societária, porque ela não consegue, de fato, preparar a sua sucessão. E um dos meus trabalhos na governança de empresas familiares é ajudá-las a desenhar esse processo de passagem de bastão. Inclusive, mais à frente nessa entrevista eu vou falar sobre essa perda de identidade também. E, inclusive, o livro que nós vamos falar, ele, como eu disse, é Transformação Digital. Mas vamos começar a falar do livro. Eu agradeço a sua introdução. Professor, o Zílio é um grande amigo, mas como surgiu essa ideia de criar esse exemplar de orientação corporativa? Eu ainda estou lendo o livro, estou terminando ele. Um ótimo, um excelente livro, recomendo para todos que querem ter orientações assim leves. Eu digo leves porque a leitura ela é bem simples. Ela não deixa os termos técnicos ficarem para ser explicados por rodapé ou então em um glossário final, né? Ela aborda os termos técnicos e já vai explicando, envolvendo o leitor. É uma leitura simples. Então, eu acredito que ela é bem projetada para todos os líderes, em qualquer camada, seja da administração, seja do jornalismo, seja de qualquer camada ou nicho de profissão. E aí eu queria saber como que surgiu essa ideia de criar essa orientação corporativa, que pode servir até de uma orientação de cabeceira. Perfeito. Para poder contar um pouco a história do livro, se confunde inclusive com a minha trajetória recente profissional. Tá? Eu vou contar alguns pequenos causos aqui para
para que você possa conectar como é que o livro foi criado. Pela HSM, eu tive a oportunidade de fazer várias missões ao Vale do Silício, né? Nos últimos 3 anos, a gente vê realmente como a tecnologia, mas principalmente o pensamento ágil, né, de operar como startup, tem feito uma transformação dos modelos de negócio. Na verdade, o que a gente chama hoje de inovação disruptiva é a capacidade da empresa rapidamente moldar, orientado ao cliente, né, um modelo de negócio simples, barato e, de certa forma, rápido de ser utilizado. E isso faz com que ela, de fato, não vença mais a concorrência, que ela seja capaz de mudar setores inteiros. Então, o primeiro trabalho meu foi, ao longo dessas visitas, seja o Vale do Silício, seja outros centros de inovação no mundo que a gente teve oportunidade de estar, observar esse ecossistema e o movimento das startups. Então, esse foi um primeiro input importante do livro. Um outro trabalho que eu venho fazendo continuamente é com o pessoal do Rock in Rio. A gente faz o Rock in Rio Academy, é um evento que acontece dentro do evento do Rock in Rio, e aí a gente pode começar a entender como a marca se torna tão querida, quando ela começa a promover uma experiência de consumo, né, totalmente diferenciada, impactante. E o Rock in Rio tem usado esse olhar para o cliente, olhar para o consumidor e feito uma inovação baseado neste cliente. Então foi outra grande orientação que nos ajudou aí a construir alguns dos capítulos do livro. E o terceiro grande elemento, eu tenho estado muito em 2 grandes eventos, o evento da NRF, que é um evento de varejo nos Estados Unidos já há anos, onde a gente consegue enxergar o impacto das tecnologias na forma de organizar o varejo, bem como na Singularity University, que é uma das escolas hoje mais disruptivas do mundo, né? É um pouco uma combinação que foi feita entre o Google e a NASA para tentar enxergar como as tecnologias exponenciais influenciarão o negócio. Então, esses 3 elementos, uma tecnologia realmente exponencial, o olhar para o cliente que veio do trabalho junto ao Rock in Rio e o trabalho de como uma organização, de fato, ela deve agora se preparar para atuar neste mercado. Então, modelo organizacional, orientação para o cliente, mais a tecnologia como meio de criar uma nova vantagem competitiva, que a gente vem chamando de vantagem digital. Sim, então essa união de fatores é que levou vocês a... Olha, vamos colocar isso então em literalmente um manual para que as pessoas possam seguir, né? E aí a combinação de trazer o Zilli, né, um grande amigo, faz parte de alguns conselhos, inclusive juntos, né, a gente trabalha juntos em alguns conselhos. Ele é um empresário, né, ele esteve à frente aí da Ering, quando fez o movimento do varejo, e ainda como executivo, depois teve a oportunidade de trabalhar na Imaginário como sócio, e hoje conduz uma franquia que é o Café Cultura. Então, a combinação de um empresário e mais um acadêmico, mas que juntos atuam no mercado empresarial, seja como consultores, como conselheiros, para trazer o que você falou, essa linguagem mais simples, mas também bem ferramentada e prática para os empresários e gestores. Professor, o senhor disse um pouco no início da conversa, eu questionei se o senhor estava em Minas, né? Mais para frente eu vou falar sobre a questão do acesso à internet e tudo mais. O senhor está em Divinópolis, é isso, né? Divinópolis. Há mais de 20 anos eu moro aqui em Minas. Gosto bem de Minas, né? Isso. Uma coisa que aconteceu em Minas, principalmente, é que, falando agora desse período que a gente está passando, né? 2020 nos deixou, muita gente não tem saudade de 2020, e 2020, ele, pelo menos em Minas, ele começou a ser impactado aos poucos pela pandemia. Minas foi impactada aos poucos pela pandemia. Ela foi se alastrando do centro, né, da região central, para as demais. Ainda existiam, até pouco tempo, cidades que não tinham ainda nenhum tipo de caso de Covid.
E um dos capítulos escritos no livro, que foi o último, e eu até brinquei que, ironicamente, o último foi colocado como primeiro, né? Às vezes vocês, né, quem estiver nos assistindo, vão ouvir alguns latidos, porque nós estamos em home office, mas não se importem com isso. Continuando. E aí, algumas cidades ainda não tinham sido impactadas por essa pandemia. E aí eu vi que vocês escreveram um capítulo especificamente para esses impactos, né, e colocaram esse capítulo como abre do livro. Uhum. Aí eu queria que o senhor comentasse o seguinte. A minha pergunta, ela é voltada para esse sentido. Ela é quase uma pergunta retórica. A pandemia, ela catalisou, ela acelerou o processo de digitalização. Isso é uma pergunta praticamente retórica. Mas existem países, continentes que foram impactados aos poucos. Uhum. Né? Eu sei que vocês distribuem em 3 fases esses impactos, né, no livro. E eu queria que o senhor comentasse. Por que vocês dividiram em 3 fases? Né? Qual foi essa leitura desses impactos, pelo menos no meio digital, para as empresas? Né? E por que foram divididos em 3? E se é o mesmo que a gente percebe em Minas, que foi aos poucos por questão mesmo de distância, por questão de meios de trajeto e assim por diante. Perfeito. A gente estava para lançar o livro no início, né? A ideia era entregar esse livro em janeiro de 2020 para o pessoal. E a gente acabou atrasando um mês, e nesse atrasar, né, de revisão de gráfica e impressão, de repente a gente é pego, né, pela pandemia, especificamente por uma brincadeira que foi feita nas redes sociais, né, que acelerou a transformação digital na sua empresa, se foi o CEO, se foi o CFO ou se foi a Covid, né? E nós olhamos para aquilo e falamos o seguinte: olha, tem algo que vai mudar radicalmente a forma de fazer negócios daqui para frente. E aí preferimos, e aí usamos até a expressão, né, vamos parar as pressas, né? Eu acho que eu tenho mais de vocês aí, ó, pare as pressas porque tem algo novo. E nós resolvemos escrever o que a gente estava passando naquele momento. Uhum. O que todos nós passamos, né? Porque a gente vinha discutindo a transformação digital. Para você ter uma ideia, em algumas empresas nós iniciamos projetos, contratamos equipes, mas tudo ainda numa fase de experimentação da ideia, do entendimento do impacto. E esse tema de discussão, a partir de março, virou um tema para ação. Uhum. Nós tínhamos dúvidas sobre home office e fomos obrigados a estar em home office, inclusive reunião de conselho. Eu nunca imaginei que a gente faria reunião de conselho em forma digital. A gente sempre fez reunião e prezamos pelas reuniões presenciais. Nós tivemos a única forma de vender através do canal digital, seja e-commerce, seja um conceito novo que foi o social seller, a venda social. Né? Nós tivemos que levar os nossos filhos e a nossa forma de capacitação para também a forma digital. E até a medicina, que tinha uma grande paradigma que não deveria ter atendimentos ou consultas, passou a fazer telemedicina. Então mudamos em menos de 40 dias um paradigma, né, de que o digital era algo talvez ainda para um longo prazo, para um estudo possível, para uma ferramenta real de trabalho. E isso impactou muito fortemente as organizações. Então, as 3 fases que nós tentamos desenhar, até porque tudo era muito novo naquele momento, então era um exercício de tentar entender outras crises, tentar entender o impacto dessa crise num mundo conectado, né? Não só conectado em termos digitais, mas com viagens acontecendo, um vírus que se transmite e que é viajante, e qual é o impacto disso nessa economia globalizada, né? Então nós desenhamos 3 grandes fases. No primeiro momento tentamos estimar prazos, mas vimos que era difícil, então no primeiro até artigo que eu publiquei eu tentei dar uma dimensão de prazo, mas tirei isso do livro porque poderia ser arriscado, né, prever, né?
alguma conclusão nesse primeiro momento, mas uma fase muito específica que seria o momento 1, que ninguém sabia de nada e todos estavam aprendendo. Então, nesse é o momento da crise, né? O momento da crise, a nossa recomendação era: proteja o seu caixa, proteja as pessoas, mas também proteja a sua rede, Sim. a sua cadeia de valor. Porque para nós estava muito claro, Joel, que aquelas empresas, olha o paradoxo nesse momento, né? Que fossem muito duras com a sua cadeia de valor, negociando com seus fornecedores, ou muito duro com seus colaboradores, ou mesmo com seus clientes, num segundo momento provavelmente teriam dificuldades, porque teria aí a revanche daqueles que de repente perderam com a sua atitude muito dura naquele momento. Então a nossa recomendação era: preserve as pessoas, preserve o seu caixa, mas também preserve as suas relações, no sentido que mantenha o seu propósito empresarial como regra na tomada de decisão. Essa é a primeira fase. A segunda fase, eu considero ainda uma fase que nós estamos vivendo, tá, Will? Que é essa mudança de fecha, volta, porque ainda está muito indeciso, nós não temos uma vacina. Então é um pouco de experimentar modelos de negócio, tentar adaptar esses modelos de negócio aos momentos que a gente tem de abertura ou fechamento desses mercados. E um terceiro desenho, que a partir dessa mudança de comportamento, porque na verdade as pessoas que agora tiveram acesso a comprar digitalmente não vão perder esse hábito, né, Will? Vão continuar comprando. As pessoas que experimentaram um pouco a economia compartilhada, a ideia, né, da reutilização, elas não vão perder esse hábito. Então, as pessoas também estão observando, e também as empresas, que não adianta ter a melhor do mundo. A gente precisa ter cada vez mais a melhor para o mundo. E aí o próprio tema governança, né, o ISD, ou a SG, ambiental, social e governamental, parece que toma uma dimensão muito maior a partir da pandemia. Então eu não gostaria de chamar de um novo normal, mas há uma nova forma que a pandemia, que nós, empresários e empresas, vamos sair após a fase 2 que nós estamos vivendo. Então, esse cenário de novos comportamentos, e a gente pode ver, né, o Airbnb passa por uma grande dificuldade ao longo e faz o IPO, o 11º IPO no mundo mais bem pago da história. Porque as pessoas acreditam que o modelo de economia compartilhada continua valendo depois dessa pandemia, que ela é transitória. Então há uma mudança forte em curso e essa mudança vai impactar os modelos de negócio daqui para frente. Essa seria a fase 3, tá, Will? Professor, inclusive é um pouco irônico, mas na primeira fase, vocês citaram, né, que é pensar mesmo a longo prazo. Né? Eu estou tentando resumir, tá? Porque está bem detalhado no livro e é uma leitura de longo prazo e de preservação mesmo, e chega a ser um pouco irônico porque realmente não dá para prever esse prazo, né? E a cada dia nos chega novidades sobre a pandemia, e elas, quando a gente fica sabendo, muitas vezes elas estão batendo a porta, né? E nesse viés de segunda, é a tentativa que está acontecendo até mesmo em Belo Horizonte, trazendo para uma realidade agora que o pessoal tem presenciado a abertura, fechamento do comércio e aquelas estratégias. Nós estamos meio que no modelo que está circulando ainda, né? E aí eu já vou trazendo para um outro assunto que foi citado dentro do livro, que é o vórtice digital. Em outras palavras, vórtex digital, né? É um outro assunto que é tratado no livro. Esse vórtice digital, esse vórtex, para a gente poder criar uma ilustração, imaginar uma ilustração dele, né?
pelo que eu entendi no livro, você me corrija se estiver errado, é como se a gente tivesse um redemoinho e ele estivesse, esse redemoinho fosse digital, e estivesse nos puxando para o centro dele. E enquanto nós estamos sendo puxados para o centro dele, existem aquelas formas de trabalhar de maneira flexível, enquanto uma ideia choca com a outra, ou uma ideia encontra a outra, né? Essa ideia choca e gera uma nova ideia. Ela vai diretamente para essa segunda fase, né? Que a pandemia também está propondo para o mundo, né? Que olha, nós estamos aqui enfrentando um modelo que há uma instabilidade de regras. Hoje está fechado, amanhã está aberto, amanhã tem que usar máscara, depois tem que usar mais do que máscara, tem que usar álcool gel, ou então tem que fazer uma medição, né, de temperatura. E justamente parece que os vórtices, existe um vórtice da pandemia que ele está também nesse vórtice digital e puxando tudo para o centro. É por isso que eu falo de forma irônica até, porque apesar da pandemia estar impactando negativamente, ela fez com que, aparentemente, para o setor econômico ou empresarial, que os olhares fossem acelerados nesse vórtice. Se eu me corrija se eu estiver equivocado, né? E levando em consideração o que o senhor disse, a Europa, os Estados Unidos e o Brasil foram os primeiros afetados ali, né? Há essa especulação de que a China, né, ela está sendo afetada aí também nesse momento agora, e que não vamos falar não vou colocar esse termo novo normal, mas que nós não temos uma razão, uma definição do que vai acontecer nessa terceira fase. Mas ela tem que prestigiar o que está acontecendo agora na segunda, né, para manter um novo modelo de negócio. E aí, eu digo ironicamente porque o Brasil justamente ele anda um pouco contrário, né, no sentido de, olha, nós precisamos de preservar a longo prazo. E muitas vezes preservar a longo prazo empresas é oferecer um benefício que vem às vezes da governança mesmo, né? Oferecer, olha, se a sua empresa não está conseguindo se manter, vamos oferecer um benefício para ela ficar a longo prazo, né? E conseguir passar por essa pandemia. Por isso que eu estou dizendo que é até uma ironia, porque o Brasil parece que ele está longe, fora do vórtice, sabe? E eu queria que o senhor comentasse isso para mim. A ideia, né, desse vórtice, ou do redemoinho, né, ou do furacão, vamos dizer assim, é que quanto mais próximo o setor estiver ao olho do furacão, mais rápido ele será disruptado, ele será mudado. Tá? É uma pesquisa que o MIT da Suíça faz a cada 2 anos, tá, Will? A primeira foi publicada em 2015 e no livro nós trouxemos uma referência de 2017 e 2019. Então, muito recente, né, sobre o impacto. Nós pegamos as duas últimas, não pegamos o histórico inteiro, que a primeira era de 2015. E ele mostra o seguinte, poxa, todas essas mudanças que a sociedade passa, bem como a inclusão dessas novas empresas digitais e o uso da tecnologia, então pegue esses 4 elementos, né? São os novos comportamentos, a tecnologia, as novas empresas e a nova forma econômica, você tem uma tempestade perfeita. Então a referência do vórtice é que é uma tempestade perfeita que está fazendo mudanças em grandes setores. Em 2019 ele mantém, né, principalmente a parte de entretenimento e mídia como o setor mais próximo a ser disruptado. Então provavelmente, né, a gente vai ter aí um novo fenômeno nos cinemas, né? Não estou tentando aqui ser portador da má notícia, mas a gente começa a ver, né, alguns estúdios, por exemplo, já anunciando que vão, ao mesmo tempo que vão soltar o vídeo para o cinema, vão soltar em streaming. HBO Max, né? O streaming passa a ser uma nova forma de fazer negócio. Nós estamos vendo que na pandemia o canal Disney conseguiu tanta relevância em poucos meses quanto o Netflix ao longo, né, de anos vendendo. Então esse canal streaming é uma nova forma. Nós estamos vendo o setor
né, bancário sendo também atacado pelas fintechs. Sim. Nós estamos vendo o setor de saúde também sendo reconstruído pelas health techs. E provavelmente a educação ela não volta mais do modelo que a gente tinha antes da pandemia. Ela vai ter que se reencontrar. Então, são setores que vão ter que aprender a conviver nesse novo desenho, né? E eu estou querendo dizer isso porque, normalmente, quando a gente fala, né, que o setor ele vai ser disruptado, ele tem 3 características, tá, Will? O setor a ser disruptado, primeiro, é aquele que tem altas margens, então tem dinheiro na mesa, é um setor que interessa as startups entrar. O segundo, são marcas não queridas, então meio que são impostas. Então você pode perguntar assim, poxa, quem gosta do seu banco? Ninguém gosta do seu banco, né? E foi feito recentemente uma pergunta para os usuários da Amazon, se o Amazon criasse um banco, quantas pessoas automaticamente abririam a conta? 48% dos entrevistados diriam que abririam a conta imediatamente, porque amam a marca. Então, primeiro, setores com alta margem, setores onde as marcas não são queridas, não são desejadas, de certa forma são até impostas a nós, seja por modelos de monopólio, duopólio ou oligopólios, e, por fim, setores altamente regulamentados. Então, esses setores que, de certa forma, têm uma proteção ou não são queridos, são setores que são inicialmente disruptados. Tá? O senhor citou aí do serviço de stream, né, o Video On Demand também, que a gente fala, com respeito à HBO Max, né, que ela vai lançar, tudo que ela lançar no cinema, ela vai lançar simultaneamente na plataforma de streaming. Exatamente. Isso foi até recente, né? Que eles anunciaram uma propaganda que impactou no Twitter e gerou centenas, para não dizer milhares, de retweets, né? Uma coisa que o senhor disse também, professor, é com respeito ao setor de entretenimento e comunicação, que já passa por essa leitura há algum tempo, mas passava em câmera lenta. E agora foi acelerado, porque o próprio diálogo, né, de que, olha, a gente tem um setor que ele também tem base monetária dentro de um veículo impresso, mas agora ele também está se transformando está sendo transmídia, né? Está procurando meios transmídia. Ele também agora precisa pensar em modelos de negócio que sejam também colaborativos, que tratem o leitor como usuário, né? Que tratem o assinante como membro. Então isso passa de uma leitura de marca, como o senhor acabou de dizer, né? Que é para poder deixar que a marca também seja querida, em vez de apenas informativa. Né? E ela vai além do que a gente pensa de serviço. Uma questão que eu também queria abordar é que nós estamos passando por uma 4ª revolução industrial, que a gente fala que é dos algoritmos. Né? E como que esses algoritmos eles podem ajudar as empresas também nesse momento. Eu sei que tem cases de sucesso e cases que não são de sucesso. Histórias que não são de sucesso, como o da Cias, que é citada no livro, né? Que infelizmente uma empresa centenária quis se manter longe desse vórtice, né? Não nadou junto com ele e acabou sendo impactada negativamente. Mas é isso que eu estou dizendo. Eu queria saber com respeito a essa questão da Revolução Industrial, da 4ª Revolução Industrial dos algoritmos. Como é que a gente tem esses algoritmos hoje? Eles podem ajudar essas principais empresas. Eu já sei que, com respeito a serviço de streaming, são as indicações do que a gente quer assistir. Né? Os algoritmos trabalham com essas indicações. Eles são, basicamente, algoritmos são sistemas ou de programas desenvolvidos com base na circunstância. Se você viu isso, você pode ter isso. Se você viu isso e isso, você também pode ter isso. Então são sistemas e programas baseados nas circunstâncias. E agora eu queria saber com respeito ao setor, além do entretenimento de comunicação, o setor de serviços, como que esses algoritmos podem ajudar nessa 4ª revolução? Vamos lá. Tem uma frase que tem sido muito dita, né, que os dados são o novo petróleo. Né? Sim. Isso é uma referência lá do passado, né, que é bastante interessante, que quando perguntaram uma vez qual era o melhor negócio do mundo,
o economista disse que o melhor negócio do mundo era uma empresa de petróleo bem administrada. Com base em Rockefeller, né? O segundo melhor negócio do mundo, uma empresa de petróleo mal administrada. Então, a ideia, né, que o petróleo era uma fonte, né, de riqueza enorme e que qualquer coisa que você fizesse, você ganharia dinheiro com ele. Então, a brincadeira, né, que os dados são o novo petróleo, é que significa o seguinte: quem entender os dados, né, vai ter sucesso daqui para frente. Então, o que significa entender dados? Não é só coletar dados, tá, Will? Isso as empresas já estão fazendo há muito tempo. Mas é a capacidade de tirar desses dados o que a gente chama de decisões preditivas. Não é entender o passado, é entender através dos dados o que esses dados prevêem como comportamento de compra. Então vamos pegar recentemente um exercício que o Walmart fez, foi até muito publicado pelo Washington Post, né, como referência de predição de dados. Ele começou a estudar o comportamento de compras dos usuários no Walmart pós um evento de tempestade. Então passava um furacão numa região, eles estudavam qual era o comportamento de compra, porque você ficava sem luz, você ficava sem, nos Estados Unidos fica sem luz, você fica sem gás, né? Então nem opera o seu fogão, porque é um fogão elétrico, e nem opera o micro-ondas. Então eles começaram a ver que depois de um vendaval ou de um furacão, os produtos que eram consumidos diretamente, sem uso de qualquer forma de preparação, eles eram preferidos. Os demais eram preteridos. E eles fizeram um experimento recente num dos furacões que passou ali na região de Miami, que eles sobreabasteceram lojas com os produtos que eles identificaram que era consumo. E eles venderam até 11 vezes mais a média de consumo que eles tinham em momentos tradicionais. Então eles conseguiram prever um acontecimento que ia trabalhar um furacão e ganhar dinheiro, e não só ganhar dinheiro, tá? Atender melhor uma população naquilo que ela necessita depois de uma catástrofe, né, climática. Então, os dados preditivos, por exemplo, eu tive no Vale do Silício numa empresa de seguro chamada Tron, né? Ela faz seguro de celulares, câmeras, computadores em viagem. Então você chegou, por exemplo, num país, você entra no site da Tron, pega o seu celular, entra lá e vai falar: eu vou fazer um seguro para o meu celular. O meu celular, ele já vai saber que você está naquela cidade realmente, né? E se for uma câmera fotográfica, ele vai pedir para você tirar uma foto e enviar. A foto, ele vai pegar o registro se você está naquela cidade, que a foto tem essa informação de dados. Uhum. E eles começaram a aprender, Will, que quando a pessoa que vai contratar o seguro lê a apólice mais de 3 vezes, via de regra, é uma fraude. Então eles negam as pessoas que começam a ler várias vezes a apólice de seguro. Isso não tem um vendedor mais, tá, Will? Tudo é feito através de informação, seja de geolocalização, seja de comportamento de compra. Isso é um algoritmo que traça qual é a venda que vai ser feita. Então, na verdade, e aí há uma confusão muito importante para os empresários que vão ler, né, ou vão nos ouvir, é que muito se fala sobre dados, mas praticamente não há hoje uma preocupação sobre dados nas nossas empresas. Eu arrisco dizer que um gestor, basicamente, ele não sabe diferenciar entre Big Data, entre Data Science, né, e principalmente como criar, de fato, um modelo preditivo nas organizações. As nossas informações, não há uma cultura de analíticos, não há uma preocupação hoje real nas nossas organizações, porque uma geração inteira ainda acha que o feeling, a experiência é mais importante. É importante para desenhar os algoritmos, mas os algoritmos serão as novas regras de negócio daqui para frente. Muito bacana. Essa questão da Walmart
é um ponto de preditivo interessantíssimo para abordar. E eu queria agora falar sobre essa base, um termo que eu já conhecia também, é citado, é um termo que vem até do futebol, que é o Feio Fest, se eu acredito, que é cair, levanta e continua o jogo. Né? Isso é de técnico de futebol. Engraçado, né? Do esporte. Mas ele é bem abordado, ele é trazido num livro de uma forma brilhante. Porque enquanto as empresas estão dentro desse vórtice, estão chocando contra ideias e adaptando-se dentro desse vórtice, e lembrando que, gente, inovação, quem estiver nos assistindo, inovação e inovação disruptiva, elas têm as diferenças dela, porque a inovação disruptiva, ela quebra um paradigma e cria uma novidade a partir daquele paradigma que ela quebrou. Agora, a inovação com base em que já existia e trazer uma novidade, uma adaptação do que já existia, é uma inovação. Mas com respeito a esse vórtice e que as empresas estão girando no meio, chocando com ideias e adaptando-se, eu queria citar duas coisas que eu falei lá no início. A empresa que adapta demais, ela corre o risco de perder uma identidade. Se isso é necessário para ela continuar se movimentando dentro do vórtice, e se essa estratégia do Fail Fast, que é, olha, eu acredito que isso pode dar certo, não pelo feeling, mas a tentativa e erro, é uma prática que deve ser aceita, adotada pela empresa o quanto antes. Legal. Deixa eu contar alguns causos, né, que talvez ajude aí a trabalhar essa ideia que as organizações daqui para frente elas têm que ser ágeis e adaptativas. Então, essa é a grande ideia, que na verdade a transformação digital ela é a capacidade de ajustar o seu modelo de negócio com velocidade às mudanças do ambiente através da tecnologia. Não dá para esquecer a tecnologia, tá, Will? A tecnologia é a forma produtiva de desenhar o seu negócio daqui para frente. Por isso é onde entra a tecnologia. Mas a tecnologia, por ela só, sem mudar a cabeça, não adianta nada. As empresas que adotam a tecnologia sem mudar a palavra da moda no seu mindset, acabam obtendo resultados pífios com a utilização da tecnologia. A gente pode citar vários casos aí, onde a tecnologia passa a ser muito mais cosmética do que, de fato, ferramenta de trabalho nas organizações. Então, primeiro ponto, quando a gente fala dessa capacidade, né, de inovação, e aí eu vou falar até para os meus amigos conselheiros, o modelo que nós tínhamos de avaliar projetos por taxa de retorno e payback, esqueçam, meus amigos. Nós podemos manter essa ideia para investimentos em fábrica, investimentos em equipamento, onde é o clássico. Porque, na verdade, as nossas organizações elas têm que pensar agora em 3 grandes horizontes, tá, Will? O horizonte 1 é aquele do negócio, como a gente está fazendo. Então, esse sim dá para calcular payback, porque eu domino esse portfólio de produto ou serviço. Mas eu tenho que começar a pensar no horizonte 2, que é o horizonte de transição. E cada vez esse ciclo do horizonte 1 é menor. E esse aqui, provavelmente, eu vou ter pouca ideia do que vai acontecer. Então, eu vou ter que fazer experimentação. Então, eu ouvi muito no Vale do Silício 2 frases que eu adoro repetir. Primeiro, vamos fazer logo, se der errado, a gente vai aprender e vamos corrigir. Essa é a primeira frase. Então, vamos fazer logo, vamos errar rápido e vamos corrigir, porque a gente vai poder aprender com esses erros. E o segundo, significa o seguinte, se eu não tiver vergonha do produto que eu lancei há 4 meses, provavelmente eu lancei atrasado. Porque a ideia é o seguinte, poxa, tem a velocidade de corrigir aquilo. Eu estou falando de produto ruim, mal acabado. O protótipo não é isso, tá? Nem um protótipo. Um produto mínimo viável é um produto utilizável, mas que está em versão beta para poder ser melhorado. Mas ele não é ruim, ele só está em versão beta nesse momento. Versão beta de qualquer coisa que a gente pega, ela funciona. Ela tem um ou outro bug, mas ela funciona na sua essência. E tem o horizonte 3, que são aquelas tentativas ainda que eu conheço pouco. Então, a ideia é que as empresas precisam agora trabalhar com a inovação, mas com um conceito novo de inovação, um portfólio.
Eu estive numa oportunidade no Google, com o diretor de operações do Google, com uma missão só com presidentes de empresa, tá, Will? E aí, uma hora eles perguntaram o seguinte: olha, mas tudo bem, vocês estão falando muito de inovação, de portfólio de inovação, mas como é que vocês avaliam um investimento, né? Ou avaliam quando o negócio se dá mal, né? E aí o cara falou: olha, eu, por exemplo, tive recentemente uma reunião de conselho onde eu fui mostrar um projeto que nós perdemos alguns milhões de dólares. Eu fui apresentar o conceito, né? E acabei de apresentar o nosso aprendizado, que não deu certo, né? E o conselho não falou nada. Eu tinha o diretor de operações. Você balançou a cabeça, ok, terminei a apresentação e eu fiquei. O diretor de operações do Google falou: olha, eu fiquei meio chateado porque eu tinha perdido muito dinheiro e perguntei para o conselho: poxa, conselho, vocês não vão falar nada? É assim? E aí um dos conselheiros pediu a palavra e falou: olha, nós já ganhamos tanto dinheiro com a inovação que esta foi uma que deu errada. Agora, se eu falar que para a empresa que toda vez que uma inovação der errada, as pessoas serão punidas, como é que eu vou criar uma cultura de inovação? Então, a gente nunca vai olhar uma ou outra inovação. Nós vamos olhar se o nosso portfólio de inovação ele está dando dinheiro. E aí, se você depois der uma entrada num site que eu adoro de vez em quando de olhar, chama Killed by Google, assassinados pelo próprio Google. O Google tem uma página, Will, de coisas que ele mostra que fez errado, né? É uma página. É interessante. Vão incluindo, eles vão matando, porque eles vão fazendo errado, pô. E a lista de erros é maior que a lista de acertos. Só que quando eles acertam uma, eles ganham muito dinheiro com aquilo que eles acertam. Então é uma mentalidade nova, né, que as organizações precisam estar preparadas para ela, né? Professor, essa conversa foi muito boa. Eu estou chegando a 1 hora de diálogo, né? A gente poderia dialogar mais 2 horas. Acredito eu. Mas eu vou ter que encerrar a entrevista, porque agora a gente precisa escrever. Mas eu queria perguntar se o senhor gostaria de acrescentar alguma coisa que a gente possa também enriquecer esse diálogo que já é brilhante. O senhor é muito eloquente. Muito obrigado por ceder a entrevista. O senhor quer acrescentar alguma coisa? Eu gostaria, né, de sugerir aos nossos amigos, né, empresários, gestores, que na verdade toda decisão hoje organizacional ela tem um viés inconsciente de tomada de decisão. E um dos vieses, né, a gente pode falar do viés do especialista, o viés do poder, mas um dos vieses de tomada de decisão é o que a gente chama de comportamento grupal. Ou seja, pessoas que pensam de forma igual sobre algo. E para a gente quebrar esse viés de tomada de decisão, não tem algo melhor do que a diversidade. Abraçar a diversidade neste momento, seja no conselho, seja na gestão das organizações, significa uma possibilidade de ter uma visão diferente e adequada, interrompendo um viés que pode levar a sua organização a ter um fracasso. Nós temos na história aí várias organizações que tiveram riquezas na sua mão e não aproveitaram porque tiveram um viés, né, de tomada de decisão preso ao sucesso do passado. A diversidade na tomada de decisão, a diversidade na gestão, hoje ela é um diferencial para as organizações. Então, não é mais uma discussão de moda, é de fato algo que pode fazer a diferença para essa organização capaz de enxergar as mudanças antes que elas se tornem óbvias demais.
Então, eu sugiro aos nossos amigos que abracem a diversidade, de fato, como a oportunidade de enxergar as novas oportunidades. Professor, muito bom. Quem quer comprar o livro, lembrando, está na Amazon, né? Quem tem, no caso, o Kindle, que a gente hoje já trabalha já com muitos livros na mão, né? Mas quem tem um Kindle vai achar muito facilmente na Amazon. Ele também estava recentemente na Amazon Unlimited, que é uma assinatura também da Amazon, né? Que prestigia a gente com alguns livros. Ele também pode ser encontrado lá no site, né, da editora Lamônica Multiplataforma. Eu vou até justificar porque ele saiu fisicamente de algumas livrarias, porque ele está esgotado. Tá? Uma boa má notícia, né? Mas a primeira edição já está esgotada. Então a gente tem hoje o livro que ficou bem bonito, né? Vocês estão vendo, ele tem o que você não viu na versão online, tá, Will? Ele tem um mapa. Olha! Né? Então ele teve uma edição muito visual. Sim. A gente cuidou muito desse projeto visual do livro, com mapas, com referências, e ele acabou esgotando muito rapidamente, mas a editora está prometendo aí uma nova versão para esse ano. Tá? Então, nesse momento, a gente só está tendo a versão digital e diretamente no site da Lamônica ainda há alguma possibilidade de aquisição da obra física. Tá? Pois é, estamos lendo, estamos gostando muito. E queria sugerir para quem quisesse também ter esse orientador de cabeceira, que é a Jornada de Transformação Digital.